Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos em mais um grupo familiar, onde nós estudamos a palavra de Deus e trazemos o ensinamento da palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Então, eu hoje vou ler a respeito de uma pessoa que tinha tido uma bênção, né? E que por uma circunstância, essa bênção foi perdida, né? E qual a atitude que essa pessoa toma, né? Muitas vezes na nossa vida, nós deixamos de ter alguma coisa que nós tínhamos lutado, tínhamos nos esforçado para conquistar, alguma bênção que nós tínhamos, né? E de repente tudo está perdido, ou pelo menos assim aos olhos do mundo, né? A gente já perdeu, não tem mais chance, né? Como que a gente procede, né? O que que a Bíblia fala, né? Todas as histórias, né, que a Bíblia relata, todos os casos, né, em que as pessoas buscam a Deus, né, para tratar de seus problemas, a Bíblia relata para que isso sirva de exemplo para nós. Então, a palavra de Deus, ela vai mostrar o que Deus espera, né, de nossas atitudes. Amém? E será que a gente desiste muito fácil daquilo que a gente perde, né, ou pelo menos está ameaçado, né? Tem uma ameaça de se perder? Eu queria te mostrar como que nós devemos nos portar diante de circunstâncias adversas, diante em que as pessoas acham que já está tudo perdido. Olha, já perdi, já não tem mais chance, né? Vamos ver o que Deus fala. Então eu vou te mostrar isso lendo lá no Velho Testamento, o segundo livro de Reis, no capítulo 4. Nós vamos ler no versículo 8. Aqui relata a história de uma mulher chamada, que a Bíblia não fala o nome dela, mas chamada de Sunamita. Sunamita porque ela vem de uma cidade chamada Sunem. Amém? Então não se fala o nome dela, simplesmente fala uma mulher Sunamita. Essa passagem, ela vai relatar, né, o que aconteceu com ela e que vai servir hoje de ensinamento para nós, vai servir de estudo, de meditação. Ela vai do capítulo 4, do versículo 8, capítulo 4, né, segunda Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 37. Logicamente, nós não vamos ler tudo, mas eu queria que você me acompanhasse em alguns versículos, né, que a gente vai ver que são os principais. Então, no versículo 8, fala assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, né? Em algumas Bíblias está mulher grave, mas na verdade significa uma mulher rica, uma mulher que tinha projeção na sociedade, uma mulher que tinha influência na sociedade, uma mulher bem-sucedida. Amém? Então, que havia uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão, e que todas as vezes que passava ali se dirigia a ele, né, para oferecer pão. Então ela era uma mulher caridosa. Apesar dela ser rica, isso não fez com que o coração dela se endurecesse. Ela tinha compaixão das pessoas. E quando ela viu que aquele homem era um profeta, ou seja, uma pessoa que trazia a palavra de Deus, então ela quis retribuir isso fazendo gestos, né, de reconhecimento, né, de ajuda. No versículo 9, fala assim: e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que ele passa sempre por nós, e ele é um homem de Deus, né? Quer dizer, um profeta, um homem que vive para trazer a palavra. Então ela fala com o marido e pede para ele construir uma casinha, um pequeno quarto, né, que tem uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, uma lamparina, para que ele possa ficar lá. Então ela fala assim, ó, façamos no versículo 10, um pequeno quarto junto ao muro, e ali oponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, né? E há de ser que quando ele vier até nós, ele vai para lá e se retira, não é? Descansa. Muito bem. E aí ela faz, esse homem de Deus, né, o Eliseu, ele acaba tendo um carinho muito grande por ela, vendo a preocupação, a caridade, a generosidade dela. E ele tinha um ajudante, né, um rapaz que sempre estava com ele, né, uma espécie de um assistente, não é? E ele fala assim: veja o que ela precisa.
vê se ela precisa de alguma coisa, vê se ela precisa que eu fale com o rei, ele tinha conhecimentos, com alguém, alguma pessoa influente. E ela fala assim, não, eu não preciso de nada, isso está tudo relatado aqui, eu só estou resumindo. Ela já tem, ela nasceu naquele lugar, ela conhecia, ela não sofria ameaças, né? Porque naquela época se temia muito que as pessoas, os malfeitores, tomassem as coisas com violência, né, das pessoas que habitavam em determinadas regiões. Mas ela já era conhecida, todo mundo conhecia ela, era respeitada. Ela não precisava disso. Mas aí, esse Geazi, né, esse assistente do profeta, né, esse auxiliar, esse rapaz, ele fala assim, olha, ela é uma mulher que não tem filhos, e o marido dela, ele está avançado de idade, né, já é velho, um homem velho. Então, Eliseu, ele pega e fala para a mulher assim, eu vou orar e daqui a um ano você vai segurar um filho, né? Então, olha só, mas eu vou ler isso daqui, então, no versículo 16. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Quando você lê a Bíblia, você lê, né, eu peço que você depois leia e medita em tudo, né, para você tirar muito melhores detalhes, não é? Você vai falar assim, poxa, mas ela falou assim, não minta. Por que ela falou não minta? Porque ela não acreditava que isso seria possível por causa da idade do marido, provavelmente por causa da idade dela, né? E isso aconteceu também, né? Vamos lembrar, né? Ela não foi a primeira, né? Se você conhece a Bíblia, se você já tem o hábito, né, de ler a Bíblia, ou já tem um certo tempo de igreja, ou de conhecimento da palavra de Deus, você sabe que isso aconteceu com Abraão e Sara, né? Vamos ver isso daí, olha, deixa marcado aí. Vamos lá em Gênesis, isso é bem conhecido, né? Gênesis capítulo 17, deixa eu ver aqui, 17, 17 e 17, né? Só para quem muitas vezes não teve a oportunidade de conhecer esses versículos, olha só. Então, eu vou ler no versículo 15, Deus muda o nome de Sarai. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Então Deus, ele muda o nome de Abrão, né, para Abraão, que significa pai de uma multidão. E muda o nome de Sarai para Sara, que quer dizer mãe de uma princesa, mãe de uma nação também, não é? Aí no versículo 16 fala assim, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, rei dos povos sairão dela. Então, Deus estava trazendo para ela uma promessa que seria impossível, né? E aí, qual foi a reação de Abraão? Abraão, olha só, no versículo 17 e 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse em seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Ele tinha a idade de 100 anos. Então ele duvidou, né, que aquilo fosse acontecer. Essa sunamita, ela, da mesma forma, ela via a impossibilidade humana de se realizar aquilo que ela tinha no coração, o grande desejo da vida dela, né? E aí, continuando, né? E conceberá Sara da idade de 90 anos, quer dizer, Abrão com 100 anos, Sara com 90, será que é possível, né? Uma pessoa ter filhos nessa idade? E quando Deus vai falar com Sara, né, quando Deus começa a dar instrução, agora um pouquinho mais para frente, lá em Gênesis capítulo 18, né? No versículo 10, olha só, eu vou ler no versículo 18, versículo 10. Ele disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda, que estava atrás dele. Então a Sara estava do lado lá na porta, quando Deus falou com Abraão, ela ouviu. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, ela já não tinha mais a sua menstruação, não é? No versículo 12, assim, pois, riu-se Sara, né, consigo, né, ela deu risada e falou assim, olha só o que ela fala, terei ainda deleite ou prazer
depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho, né? Meu senhor, meu marido, né? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade, né, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Aí no versículo 14, isso com certeza, quando nós duvidamos da fidelidade de Deus à sua palavra, à sua promessa, isso entristece ele. Então no versículo 14 está escrito assim: haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então Deus falou assim: não, isso vai acontecer. Quando nós lemos lá da Sunamita, né, que nem a gente estava continuando, a gente vê que muitas vezes o que impede a gente de alcançar a bênção é o fato de nós mesmos não crermos, né? Então, nosso maior inimigo em questão de conquistar as promessas de Deus somos nós mesmos. Quando a gente julga que alguma coisa é muito difícil, muito impossível, que não tem condições, então é difícil Deus poder atender a gente. Jesus, né, é também um texto muito conhecido, que eu vou só aproveitar a oportunidade e relembrar, lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, é um texto que todos nós conhecemos, aqueles que têm já um certo tempo na igreja. Jesus, né, fala assim, eu estou lendo Marcos capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não é? Então, o que separa a gente da conquista, daquilo que a gente deseja, é a nossa capacidade de crer, né, naquilo que é prometido na palavra de Deus. Vamos voltar então lá, né, no versículo, em 2 Reis, capítulo 4, não é? Nós vamos ler então no versículo 17, né? E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo, né, determinado, né? Quer dizer, no tempo que o profeta tinha dito, segundo o tempo da vida, né, que Eliseu lhe dissera. Então passou, né, um ano, passou um tempo, né, o suficiente para ela ter gerado a criança e ter concebido, então ela teve a criança. Só que teve um problema. Eu vou ler essa parte, você vai entender melhor, né? Eu tentar resumir assim, mas eu vou ler do versículo 18. Olha só. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu com seu pai, né? Junto com os segadores, quer dizer, ele foi ajudar o pai no campo, né? Disse o seu pai, então ele, aí na sequência, ele vai dizer ao pai, ai a minha cabeça, né? Ai a minha cabeça. E o que aconteceu? Como era tempo de cega, provavelmente, né, de colheita, né, ele sofreu insolação. Insolação é uma coisa grave, né? Então ele começou a gritar que estava doendo a cabeça dele. No versículo 20, e ele o tomou, né, o pai tomou, e levou a sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. Né? Então o menino ficou no joelho da mãe, ou seja, no colo dela, mas aí fala assim, e morreu. Então o menino que tinha sido uma promessa de Deus para a vida, né, dessa sunamita, né, que ela tinha duvidado a princípio, e depois ela acaba concebendo, né, tendo esse filho, que era talvez a maior alegria dela, um dia acontece isso. Né? E aí a reflexão que a gente faz é o seguinte, o que acontece quando alguma coisa que é muito importante para nós, a gente vê com os olhos humanos que a gente está perdendo, né? Que não tem mais jeito, olha, agora acabou, olha, infelizmente não deu certo, sabe? Preste muita atenção que você vai ver duas coisas aqui que essa mulher vai fazer, amém? Isso vai servir de ensinamento para nós. E coisas que nós vemos no nosso dia a dia, né, que muitas pessoas perdem as bênçãos de Deus, perdem tudo aquilo que Deus entrega para ela, traz para ela, justamente por causa da atitude. Né? Então, aqui ela chamou o seu marido, né? E olha só, vou ler no 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E depois fechou a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse-lhe: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra, né, o que vá até o homem de Deus. Né? Então ele no começo, você vai ver aqui, ele estranha e fala assim, olha, mas você vai até o homem de Deus? E aí ele fala assim, por que você vai lá? Olha, no versículo 23, ele diz, por que vais a ele hoje?
não é lua nova e nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. O filho dela tinha morrido. O filho dela estava morto. Ela sabia que estava morto, mas ela esconde isso do marido, talvez para poupar ele do sofrimento, talvez por entender que ele não teria a mesma atitude de fé que ela ia conservar no coração. E ela fala para ele, vai tudo bem, tá tudo bem. Mas por que ele fala assim? Mas hoje não é dia de lua nova, né? Era o costume dela. Então você vê que ela era uma pessoa que ela frequentava a igreja. Ela era uma pessoa que buscava Deus. Porque quando ele pergunta, mas não é lua nova, quer dizer, no primeiro dia do mês, né? Existia um culto especial, uma reunião especial, né? E também não era o sétimo dia, não era sábado. Por que ela ia no culto? Não ia ter culto. Mas ela falou assim, não, tá tudo bem. Fica tranquilo que eu preciso falar com a minha Deus. Ele falou assim, tá bom, então ele manda que ela vá, né? E no versículo 25, olha, partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, aquele assistente dele, seu moço, né? Eis aí a sunamita. Olha, pessoal, para você ver, de Sunem, né, até o Monte Carmelo, que aqui nós vimos, né, que ela foi, ao Monte Carmelo, tem uma distância mais ou menos de 35 quilômetros. Né? Então, você vê que para nós alcançarmos as bênçãos, nós precisamos ter sacrifício, nós precisamos buscar mesmo. Amém? Nós precisamos pedir para Deus, nós precisamos buscar, tem a nossa parte. Isso envolve sacrifício, isso envolve disposição. Né? Nós fazermos o que está ao nosso alcance. Ela andou 35 quilômetros porque ela queria falar com o homem de Deus. E aí no versículo 26 fala assim, agora pois corre-lhe ao encontro, né? Então Eliseu, o profeta, fala para Geazi, né? E diz-lhe, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E o que ela fala? No versículo 26, vai bem. Primeira coisa que você deve saber, não é? É que quando nós temos uma promessa de Deus, quando nós temos da parte de Deus uma bênção, nós não podemos desistir. Quando tudo parece que está perdido, né, quando tudo parece que já se acabou, é aí que nós temos que mantermos firmes, é aí que nós temos que ter a firmeza. E é isso que ela faz. Segunda coisa, além de se manter firme, não abrir mão daquilo que você sabe que Deus te deu, ter confiança que se Deus te deu uma bênção, você vai lutar até o fim. Você não vai abrir mão, você não vai desistir. Segunda coisa, como se fala, não é? Vai tudo bem? Vai tudo bem. Então nada de ficar contando problemas para as pessoas. Olha, como é que a pessoa está? Ah, sabe? Não, quanto menos a gente falar, melhor. Né? Isso mostra para nós que a fala tem muito a ver com a nossa fé, com a nossa manifestação de fé. Amém? Naquilo que a gente acredita. Eu vou fazer mais uma paradinha aqui. Eu vou lá no livro de Provérbios, né? Então, um pouquinho, você... também são textos conhecidos, mas eu vou ler, né, Provérbios. Vamos ler Provérbios. Tem dois textos aqui. Olha só, eu vou ler dois textos aqui que falam a respeito do modo, do cuidado, da importância do falar, da nossa boca, da nossa língua. Estou lendo Provérbios, capítulo 13, versículo 2. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem o quê? Perturbação. Ou seja, da nossa boca depende a prosperidade e da nossa boca depende os nossos infortúnios, a perturbação, né, as coisas que podem acontecer com a gente de mal. No capítulo, vamos falar no Provérbios, né, capítulo 18, ou Provérbios 18, 21 também é muito conhecido, fala assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama colherá ou comerá, né, do seu fruto. Amém? Então, o que você deve aprender hoje é que você não deve falar nada contrário àquilo que você deseja.
né? Se você tem um desejo, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, mas meu filho, minha filha, ela não tem condição, olha, a minha vida, já estou velho, não importa, o que você achar que está impossível, você deve reservar no teu coração, você não deve falar. E aí, está tudo bem? Graças a Deus está tudo bem. Você firma, né, a tua fé, né, na tua boca, com a confissão daquilo que você espera de Deus, daquilo que você crê que Deus vai fazer. Bom, muito bem. Para terminar, né, lá no versículo, já no finalzinho, no versículo 36, então chamou a Geazi e disse, deixa eu só explicar, aí você vai ler, né, em casa, o Eliseu, ele transfere a vida dele, né, isso simbolizando que nós temos dentro de nós, através da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo, a vida. E nós temos que transferir a vida através da nossa boca. E o profeta, ele vai e ele aquece o menino, né? E o menino depois ele espirra 7 vezes e ele volta a viver. E aí no versículo 33, então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele, tomai o seu filho, né? Então tá aí o teu filho, tá? Você que estava preocupada, Deus é fiel, tá aí o teu filho. Aí no versículo 37, e veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Isso quer dizer, ela se humilhou. Amém? Muito bem. Quando nós buscamos a Deus, muitas vezes nós queremos encontrar a resposta, queremos receber as promessas, queremos que a nossa vida mude, queremos ser abençoados, mas a gente não conhece a palavra de Deus. E quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não nos preocupamos em aprender o modo que Deus ensina a gente para conquistar as coisas, a gente acaba perdendo, né? Mas graças a Deus que nos nossos grupos familiares nós estudamos a palavra, e a palavra de Deus ela é firme, ela é viva, né? E nós sabemos que nela nós podemos confiar, e ela traz para nós conhecimento. Lembra-se que Oséias diz que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento numa certa altura. Mas graças a Deus nós estamos tendo isso. Amém? Eu queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos pela tua palavra e clamamos, meu Pai, para que esta palavra, meu Pai, traga cura, traga restauração, libertação, que restaure, restitua tudo aquilo que havia sido perdido, a esperança que havia sido perdida, meu Pai. Tudo, tire o desânimo, meu Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, nós já declaramos que todas as pessoas que ouviram esta pregação, ouviram essa mensagem, recebem o poder do teu Espírito dentro do seu coração. Em nome de Jesus. E também, meu Pai, nós continuamos clamando pelas vidas que estão sofrendo, meu Pai, com esta situação, né, de vírus, de pandemia. Nós clamamos pelas autoridades, nós clamamos pelos médicos, cientistas, por todos aqueles que trabalham. Nós insistimos, meu Pai, orando e declarando que o teu poder está sobre essas vidas e que nós também clamamos para que logo venha, meu Pai, a cura de todo esse mal. É o que nós te pedimos com a certeza, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, de termos sido ouvidos. E você que crê, diga amém e graças a Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até quarta-feira, até domingo, não é? Às 10 horas da manhã, né, quando nós teremos o nosso culto virtual. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até lá, em nome de Jesus.